Sabe quando um desastre natural acontece e parece que foi do nada? Num dia tá tudo bem, no outro a água tá por toda parte. Mas e se a própria tempestade, a causa de tudo, também desse um aviso, um sinal quase secreto, escondido lá no céu? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar na ciência por trás de uma das maiores enchentes da história do Brasil para tentar encontrar essa pista. O cenário dessa história é o Rio Grande do Sul. O que começou com uma chuva que parecia forte, muito rápido se transformou num verdadeiro pesadelo. Rios transbordaram, cidades inteiras foram engolidas pela água. Para milhões de pessoas, a vida que elas conheciam simplesmente sumiu debaixo d'água. E a escala disso tudo é até difícil de colocar em perspectiva. Estamos falando de quase 2,5 milhões de pessoas afetadas. Isso, claro, não é só um número numa tela. São famílias que perderam absolutamente tudo. São bairros inteiros que foram varridos do mapa por uma força da natureza que nunca se tinha visto antes na região. É exatamente aqui que a nossa investigação começa de verdade. Porque no meio de todo esse caos de chuva, de vento, os cientistas começam a procurar por padrões. A grande pergunta que fica é: será que a tempestade, a própria vilã dessa história, deu algum tipo de aviso que a gente não conseguiu ver a tempo? Certo. Para a gente encontrar a pista, primeiro a gente precisa entender a cena do crime, por assim dizer. E a cena era de devastação completa. Para ter uma ideia, a enchente foi tão, mas tão extrema que atingiu 478 dos 497 municípios do estado, ou seja, quase nada escapou. Os números são impressionantes. Em alguns lugares, choveu o que era esperado para meses em apenas 9 dias. Em Santa Maria, por exemplo, foram mais de 600 milímetros de água em só 72 horas. Todo esse volume fez o Lago Guaíba, lá em Porto Alegre, chegar a 5 metros e 35 centímetros, quebrando um recorde que durava desde 1941. A quantidade de água era simplesmente inacreditável. Ok, agora vamos mudar o nosso foco. Vamos sair da Terra e olhar lá para cima, para o céu. Porque se existia um aviso, ele não estava nos rios subindo, mas muito, muito acima deles. A pista que os cientistas estão investigando é o relâmpago, e ele foi observado por uma tecnologia incrível, a milhares de quilômetros de distância. Mas para lá, como é que os relâmpagos têm a ver com a chuva? Bom, a resposta está em um tipo de tempestade chamada convectiva. Pensa nelas como se fossem motores gigantes na atmosfera. Elas pegam ar quente e úmido aqui de baixo e jogam lá para cima com muita força, criando aquelas nuvens enormes, as cumulonimbus. E são justamente essas gigantes que fabricam tanto a chuva pesada quanto os relâmpagos. E o processo de formar um relâmpago é fascinante. Olha só, funciona basicamente em 3 passos. Primeiro, o vento forte dentro da nuvem leva gotículas de água e pedacinhos de gelo lá para o topo. Depois, essas partículas ficam se batendo umas das outras e essa trombada toda acaba separando as cargas elétricas. A nuvem vira uma bateria gigante. E por último, quando essa bateria está sobrecarregada, ela precisa liberar essa energia toda de uma vez. E, bum, nasce o relâmpago. E como é que a gente observa isso tudo? Com um olho lá no céu. Literalmente. Esse é um mapeador geoestacionário de relâmpagos, o GLM, que fica a bordo do satélite GOE-16. Ele está parado a 36 mil quilômetros de altitude, vigiando nosso planeta o tempo todo. A única missão dele é essa: detectar cada flash de luz, cada relâmpago. É o nosso caçador de tempestades perfeito. Então tá, com a cena do crime toda montada e a nossa ferramenta de detetive em mãos, chegou a hora de começar a investigação de verdade. A questão é: como exatamente os dados da chuva aqui no chão se conectam com os dados dos relâmpagos vistos lá do espaço? Bom, essa análise super detalhada foi conduzida pela pesquisadora Clarissa Félix Tavares. O estudo dela se propôs a fazer exatamente isso: pegar 2 volumes gigantescos de informação e cruzar tudo. De um lado, os dados da chuva, do outro, os dos relâmpagos. O grande objetivo era achar uma correlação, um padrão que ninguém tinha visto antes. A investigação foi super metódica. Os pesquisadores olharam para o período entre 15 de abril e 31 de maio, ou seja, pegaram toda a fase mais crítica da enchente. Eles juntaram os dados de 2 fontes: a chuva que foi registrada por 17 estações meteorológicas aqui no solo e os relâmpagos que o satélite viu lá de cima. O segredo era comparar tudo, hora por hora, para ver se eles encontravam uma ligação exata no tempo. E foi justamente nessa comparação minuciosa que eles chegaram numa descoberta fundamental.
Um padrão que pode, de verdade, mudar a forma como a gente prevê inundações repentinas no futuro. A primeira pista apareceu logo de cara. O gráfico mostra uma ligação muito clara. Nos locais onde choveu, também teve muito mais relâmpago. Isso não era só coincidência. Era a confirmação de que os dois fenômenos estavam, digamos, dançando no mesmo ritmo durante a tempestade. Só que saber que eles estavam conectados não era o suficiente. O pulo do gato, a questão central, era a ordem das coisas. O que acontecia primeiro, o pico de relâmpagos ou o pico da chuva mais forte? A resposta para essa pergunta é o coração de toda essa descoberta. E a resposta muda tudo. A análise mostrou que o pico de atividade de relâmpagos não acontecia junto com a chuva. Ele vinha antes, cerca de 1 hora antes da chuva mais pesada cair. O relâmpago não era só parte da tempestade, ele era o mensageiro, o sinal de alerta, 1 hora de aviso. E quando a gente olha para os mapas de dados, a coisa fica inegável. Eles mostraram uma verdadeira explosão na densidade de relâmpagos, mais de 150 flashes numa área bem pequena, um pouco antes do dilúvio começar. Era como se fosse uma assinatura de calor no céu, um aviso visual claríssimo do que estava prestes a acontecer aqui no chão. Então, vamos ao que interessa. O que a gente faz com essa informação toda? Como é que essa descoberta científica se transforma numa ferramenta que pode, de fato, salvar vidas? A resposta está num conceito chamado nowcasting. É um nome um pouco técnico para previsão do tempo de curtíssimo prazo. É diferente da previsão que a gente vê no jornal para a semana que vem. O nowcasting foca nas próximas horas, usando dados em tempo real para alertar sobre eventos severos que estão prestes a acontecer. E essa tabela aqui mostra por que isso é uma verdadeira revolução. Antes, a gente dependia de modelos de computador que são mais lentos. Agora, com esse sensor GMM, a gente consegue ver os picos de relâmpagos em tempo real. Isso significa que saímos de um aviso genérico para um alerta muito mais preciso, com uma janela de talvez 1 hora para agir. E para uma inundação repentina, essa 1 hora pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nas palavras da própria pesquisadora que liderou o estudo, os resultados reforçam o potencial do sensor GLM como uma ferramenta operacional para um monitoramento e a previsão imediata de eventos extremos. Ou seja, não é só uma teoria científica interessante, é uma aplicação prática com um potencial gigantesco. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta pro futuro, né? Hoje, a gente decifrou um sinal que estava escondido dentro de uma tempestade. Mas com o nosso clima mudando tão rápido, quantos outros sinais como esse a natureza pode estar enviando? Pistas que podem estar bem na nossa frente, só esperando para serem descobertas. A busca por elas parece que está apenas começando.